Olá, queridos, tudo bom? É muito bom encontrar você nesse final de semana. Esse final de semana é um final de semana especial que a gente não tem a nossa celebração presencial. É um final de semana que a gente utiliza para exercitar a missão, para estar com pessoas, para se conectar e fazer aquelas coisas que a gente não está acostumado, não tem tempo para fazer aos domingos, praticar os ensinamentos de Jesus. Então eu escolho sempre nesse domingo trazer uma mensagem mais devocional, uma retrospectiva da série que nós estamos falando, e esse é o meu objetivo hoje, falar sobre a série que nós estamos conversando. Temos conversado sobre uma série chamada Eu Creio Assim, que fala sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós cremos. E nós começamos essa série com um versículo bíblico bem desafiador, bem intrigante, que foi escrito por Pedro em uma das suas cartas, onde ele diz: estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que vocês adotam esse estilo de vida, sempre com a maior gentileza. Esse versículo, esse texto de Pedro, ele nos inspira a refletir sobre a necessidade de contarmos para as pessoas sobre o nosso estilo de vida, mas também nos inspira a refletir sobre o entendimento que nós temos sobre o porquê nós escolhemos esse estilo de vida. E no momento em que a gente vive, nós vivemos um momento onde as coisas são definidas por histórias, a interpretação que a gente tem a partir da história que nós acreditamos. É um termo chamado narrativa. Narrativa é basicamente uma história. Então, nós definimos no que acreditamos a partir de uma narrativa, a partir de uma história. Aí, então, nós adotamos um jeito de levar a vida baseado na interpretação que nós temos dessa história que acreditamos ser real. Essas interpretações que temos são os óculos pelos quais a gente enxerga o mundo e tomamos nossas decisões e nossas atitudes. Só que quando nós falamos sobre crer em Jesus, sobre acreditar em Jesus, nós não estamos falando sobre uma narrativa de conceito, nós estamos falando sobre uma história real. Então, é importante nós entendermos que história é essa, porque isso faz parte da nossa história e qual é o nosso papel nessa história. E eu quero resumir para você a nossa história, no que nós cremos como cristãos, como seguidores de Jesus. Nós cremos, primeiro, numa criação intencional da parte de Deus. Nós cremos que o universo veio a existir por intenção de Deus. Cremos que Deus, nosso Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, viveu em comunidade, num relacionamento profundo na eternidade e decidiram então criar o ser humano para que ele pudesse desfrutar de relacionamento um com o outro, de relacionamento com o próprio Deus Criador. Então, nós não somos frutos de um acidente. Nós entendemos a história a partir de uma criação intencional, onde Deus põe tudo em ordem e coloca tudo de uma forma super perfeita. A partir daí, Deus tem que tomar uma decisão. Ele quer lidar com seres humanos que têm o poder de escolher viver com ele, ou ele quer lidar com seres humanos que não teriam o poder de decisão de rejeitá-lo. Deus, como é todo amor, cria um mecanismo onde o ser humano poderia manifestar a sua decisão de viver com ele ou não. Mas sabendo disso, Deus coloca para o ser humano, então, a possibilidade: olha, você pode viver longe de mim, longe do meu amor. Mas se você for viver longe de mim, longe do meu amor, você será como um peixe fora do aquário. Você terá simplesmente uma sobrevida, você não vai se sustentar, porque eu sou o seu aquário, eu sou a vida. Então você só vai ter vida de verdade vivendo comigo. Deus explica isso para o ser humano. O ser humano, mesmo assim, decide em algum momento romper com Deus. Nós chamamos isso de queda, que é uma ruptura que o ser humano faz na relação. Ele então decide que ele vai escolher o que é melhor para si. Ele vai ter a autonomia. Não mais Deus vai ditar o que ele deveria fazer, como deveria viver. Mas então ele vai escolher o que ele quer ser, como ele quer viver e da forma que ele quer viver. Quando isso acontece, essa ruptura acontece, a ordem e a beleza da criação são pervertidas, então há uma ruptura, há um crash, e o caos começa a reinar.
A imprevisibilidade, a instabilidade começa a reinar. Então, há uma instabilidade micro e macro. Os planetas começam a se expandir de uma outra maneira, as relações começam a se deturpar, há uma desordem micro e macro. As plantas começam a ter espinhos, começam a surgir ervas daninhas, então tudo que era o propósito original da criação entra em desordem, o caos começa a reinar. Mas aquele ser humano passa a ter agora então uma identidade fraturada. O que é isso? Ele ainda retém parte da sua identidade como criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, por outro lado, ele tem também uma parte de uma rebeldia, ele tem uma parte de uma afronta a Deus. Então, tudo que o ser humano passa a criar a partir de então tem, às vezes, algum aspecto de imagem e semelhança de Deus, de bondade, de coisas boas, e, por outro lado, essa identidade fraturada, o ser humano começa a criar e manifestar sua rebeldia contra Deus e sua autonomia. Então, toda vez que nós olhamos e queremos discutir o ser humano, nós precisamos entender de que ser humano nós estamos discutindo. Estamos discutindo um ser humano criado da forma original em que Deus criou, ou estamos discutindo um ser humano pós-queda? Um ser humano com uma identidade fraturada. A partir de que momento nós vamos olhar para o ser humano? Então, quando eu olho para as minhas relações, a minha relação com o trabalho, a minha sexualidade, a minha família, eu tenho que saber para onde eu estou olhando. E é para esse ser humano pós-queda que muitas logias tentam olhar e entender e trazer soluções. Mas se eu quero entender qual é o plano original do Criador, eu tenho que olhar para o primeiro ser humano e para o propósito do ser humano quando ele era antes de passar por esse crash. Essa queda, então, ativa um plano de redenção de Deus. Porque Deus poderia muito bem, a partir do momento em que o ser humano escolheu viver longe dele, sair do aquário, Deus seria justo, deixaria o ser humano viver a partir da sua perspectiva e morrer como ele deveria morrer, fruto das suas próprias decisões. Mas nosso Deus, além de ser justo, é amoroso, e o seu amor não supera a sua justiça, e sua justiça não supera o seu amor. Deus é todo perfeito e todo equilibrado. Então ele começa a desenvolver um plano de redenção para trazer de volta essa humanidade que estava com a identidade fraturada de volta para Deus. Então ele escolhe um povo chamado Israel, e nesse povo ele começa a dar leis, a dar orientações para que esse povo pudesse ser o espelho, o protótipo de um povo que vivesse junto dele na terra. Obviamente, como esse povo tem a identidade fraturada, isso não dá certo plenamente, mas Deus estabelece as bases da vinda daquele que iria consertar todas as coisas, porque o ser humano está quebrado por dentro. Ele precisaria não de consertos exteriores, mas precisaria de um conserto interior. Ele precisaria de algo no seu interior que fizesse sentido e desse a possibilidade dele voltar a se relacionar com Deus de forma plena. Porque quando ele, com a identidade fraturada, Deus, por ser tão santo, não poderia se relacionar com o pecador, então, dessa forma. Israel, então, é um povo com uma missão, e a missão desse povo é ser um canal para o Redentor. Esse Redentor que haveria de vir chama-se Jesus Cristo. Jesus é o único que poderia consertar o ser humano de dentro para fora. Deus faz, então, Jesus se faz homem. Deus manda Jesus à terra, coloca ele dentro de Maria para que ele nascesse de uma forma especial a partir de uma virgem. Então, esse Jesus agora é o homem perfeito, sem o pecado original, sem a identidade fraturada. E ele então passa a sua vida inteira a viver sem errar, sem pecar nenhuma vez. E ele torna-se aquele obediente que dá a sua vida pelo ser humano desobediente, pelo ser humano que rompeu. Ele é o obediente que dá vida pelo rebelde. E por obediência, ele morre pelos desobedientes, ele conserta a queda, porque sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado. Ou seja, se não há uma morte, não pode haver perdão e vida. Essa é uma lei da vida como a gravidade. Toda vez que você tem que perdoar alguém, você tem que morrer para a sua razão, morrer para si mesmo. Então Deus, na pessoa de Jesus, teve que morrer pelo ser humano. E ele, então, o obediente, morre e entrega a sua vida.
Jesus, antes de falecer, antes de morrer e ressuscitar, ele diz sobre o que ele veio. Ele diz em certo momento que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus se define como o único caminho que verdadeiramente nos leva para Deus. Não há outro caminho, não há outra forma. Jesus é único, Jesus é extraordinário, Jesus é incomparável. E é interessante nós pensarmos que sem caminho nós estamos perdidos. Sem verdade nós estamos enganados. Sem vida nós estamos mortos. Todos os que olham para Ele compreendem que todos que olham para Jesus compreendem que Ele é quem Ele disse ser e acreditam nisso, que o que Ele fez na cruz redime a sua vida e que isso é suficiente para reatar a sua relação com Deus, passa a fazer parte de uma comunidade, a comunidade dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, aqueles que foram encantados pelo seu amor e passam a viver sua vida a partir de um propósito, que a sua vida seja uma demonstração de amor e gratidão a Jesus pelo que Ele fez por nós. Essas pessoas que têm isso em comum são chamados discípulos de Jesus e eles passam a aprender a viver como Jesus e são transformados dia após dia a partir do Espírito Santo de Deus que passa a viver dentro deles. E essa comunidade hoje chamada de igreja é uma comunidade em missão no mundo. Porque Jesus muda a nossa relação com Deus. Nós antes éramos condenados, agora nós somos filhos amados. Jesus mudou a nossa relação com uma igreja, com uma comunidade de discípulos. Agora então, igreja não é mais um lugar que eu vou a prestar culto, mas igreja é o meu povo reunido, onde eu reúno com as pessoas que têm coisas em comum comigo, porque nós estamos em missão no mundo. E o mundo agora não é mais só agressivo, tentando me tirar da minha vida com Deus, mas o mundo é o local onde eu desenvolvo a minha vida e a vida de Jesus em mim, tentando fazer com que as pessoas ao meu redor encontrem o caminho de volta para Deus. Essa é a igreja, a comunidade de discípulos e que tem uma missão de fazer outros discípulos, despertar outras pessoas para se encontrarem com Jesus. Esse lugar, esse ambiente de pessoas desperta uma vida única desses discípulos. Só que nós temos 3 pensamentos venenosos que nos impedem de viver isso plenamente. A nossa cultura tenta incutir dentro de nós que a nossa vida espiritual é privada, não é pública. A nossa cultura tenta incutir dentro de nós que a nossa fé é apenas mais uma opção de vida, como trabalho, como aonde eu vou comer, que simplesmente é uma opção. E a nossa cultura tenta mostrar pra gente que nós não vivemos mais um tempo de verdades absolutas. E aí eu tenho que contrastar isso com Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade. Ele não diz, eu sou uma das verdades. Esses 3 pensamentos, eles corroem a nossa identidade. É como se eu estivesse abastecendo um carro a gasolina com álcool durante um longo tempo. Ao longo do tempo, esse carro vai ter sérios problemas, não vai conseguir ter o desempenho que ele deveria ter, suas peças vão oxidar, vão enferrujar devido à quantidade de água que o álcool tem, vai acontecer muitos problemas até que esse carro pare de funcionar e morra de vez. Jesus quer restaurar, Jesus é o combustível certo para a nossa vida, Ele quer nos trazer de volta para o propósito original do nosso Criador. A comunidade dos discípulos, quando a gente vive junto, é uma forma de andarmos juntos e expressar a vida de Jesus em nós. Essa vida espiritual, esse poder que Deus nos deu em nós. A partir de como que nós fazemos isso? A partir do alelon, do serviço uns aos outros. Eu entendo o meu papel, sirvo, sou servido e sirvo o mundo ao meu redor. Essa é a nossa história, até aqui na nossa série de mensagens. E meu desejo é reviver isso, e que você reflita sobre isso, e que você encontre o seu lugar nessa narrativa toda. E que seu lugar seja ao lado de Jesus. Eu quero orar por você, pedir para que Deus esclareça sua mente, ilumine seu pensamento, e que você possa se entender como filho de Deus, como quem Deus tem um objetivo e um propósito. Deus quer que você reencontre o caminho de volta para Ele. Não perca isso de vista. O nosso Deus não desiste de você. Vamos orar? Feche seus olhinhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço
que possa iluminar os nossos corações para que a gente possa refletir e entender que somos amados, independente do que fazemos, somos queridos e quistos pelo Senhor e que a nossa salvação custou a tua vida. Que nós possamos ser convencidos e nos tornar apaixonados por você, por esse grande amor, e que a nossa vida se torne uma resposta a essa grande e maravilhosa ação de amor que o Senhor teve por nós. Que nos entendamos nessa história, porque a história da Bíblia é também a nossa história. Muito obrigado, Jesus. Convence o nosso coração. Em nome de Cristo nós oramos, ó Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que você reflita sobre isso e que você encontre o seu caminho de volta para casa, o seu caminho de volta para Deus. E se você gostaria de ter uma comunidade onde você pudesse desenvolver sua espiritualidade sem o ranço da religiosidade, procure a gente. O Grupo Valinhos tem canal no Face, tem um canal no YouTube e a gente se reúne todos os domingos às 10 da manhã no Hotel Blue Tree em Valinhos. Lá é um lugar onde você vai ser acolhido e onde você pode ser você mesmo. Que Deus te abençoe e lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhados a gente vai bem mais longe. Grande abraço para você. Tchau, tchau.